Papel fere pedra. Audiolivres. Città di Roma, de Zélia Gattai. Último áudio. Casamento de Wanda. A data do casamento de Wanda se aproximava e o problema a enfrentar ainda não fora resolvido. José do Rosário Soares, o noivo, filho de portugueses, viera com a novidade de que a mãe, Dona Carmelina, exigia que o filho casasse na igreja. A viúva criara um impasse. Para Wanda, tanto fazia casar na igreja ou não, mas cadê coragem para discutir o assunto com o pai? Todos os problemas lá em casa eram, em geral, resolvidos em conversas matinais entre papai e mamãe, ainda na cama, antes de se levantarem. De nossas camas, no quarto vizinho ao deles, espichávamos o ouvido para ouvir o que falavam. Mas só dava para entender alguma coisa quando os ânimos se exaltavam e, alterados, falavam alto. Nesses casos, era em italiano que falavam, o que para nós não fazia diferença, pois entendíamos tudo. Mamãe ficou de discutir com o marido o problema da filha na manhã seguinte. Logo cedo, a postos, ouvido atento, Wanda acompanhava a conversa. Dessa vez não houve voz alterada. A conversa foi tão mansa que, mesmo de orelha grudada na porta, a interessada não pescou grande coisa. Nesse mesmo dia, papai chamou Wanda para uma conversa. Queixou-se da falta de confiança da filha, servindo-se da mãe como intermediária para um problema que devia ser resolvido entre os dois, pai e filha. Afinal de contas, eu não sou nenhum monstro, nenhum carrasco. Por mim, você pode casar em quantas igrejas quiser. Eu só não participo dessa palhaçada. Está vendo? Respondeu Wanda aos prantos. O senhor não proíbe, mas avisa logo que não vai ao meu casamento. Eu não disse isso. Eu nunca disse que não vou ao teu casamento. Vou ao teu casamento e ainda por cima faço uma grande festa. Quero que todos os parentes e amigos venham. Quero música, baile. Afinal de contas, você é minha primeira filha que se casa. Mas minha sogra é muito religiosa. Tua sogra quer casamento na igreja? Tudo bem, se você está de acordo, casa na igreja, não sou contra. Não é contra, mas diz que não vai. Os soluços mal a deixavam falar. Você não entendeu. Por favor, pare de chorar. Não quero te ver chorando, capito? O diálogo parecia ir longe quando papai resolveu falar claro para saírem do impasse. Vá bene, você casa no civil aqui em casa e depois, quando quiserem, casam na igreja. Capito? Bene così? Ou é preciso ser tudo no mesmo dia? Não, não era preciso realizar as duas cerimônias no mesmo dia. E Wanda saiu aliviada da conversa. Festa de casamento. Seu Ernesto não fez economia com o casamento da filha. Encomendou um buffet na Pinone, a mais conceituada confeitaria da cidade, aonde ele costumava ir todos os domingos pela manhã e de onde voltava carregado de bandejas de doces e salgados e por vezes até de frutas estrangeiras, como maçã, pera, pêssego, difíceis de serem encontradas. Pois foram da Pinone os doces e os salgadinhos que o pai da noiva ofereceu a mais de uma centena de pessoas, suas convidadas. Ninguém ficou esquecido, nem mesmo alguns velhos amigos de Nono Gattai, companheiros de viagem, alguns remanescentes da colônia Sicília, fregueses ricaços, parentes pobres, uma grande mistura. Eu só pedi a Deus que papai não inventasse de repente me mandar recitar, já que o público era bom e numeroso.
Felizmente, essa ideia não lhe ocorreu. Na ocasião, Vera namorava um rapaz alemão, um tal de Clemente, feio como a necessidade, mas que sabia tocar violino. Aliás, tocava como o nariz dele. Intervalo. Não perco a mania de interromper minhas histórias com detalhes que têm e não têm nada a ver com o pato. Por falar em Clemente, o rapaz se oferecera, por adulação ou por que fosse, a ensinar Tito a tocar violino. No ímpeto de aprender em que andava, de tornar-se culto, o dicionário em boa parte decorado, Tito resolveu acrescentar algo mais aos seus conhecimentos, acumular ainda um ramo, o da música. Foi-lhe comprado o violino, creio que por mamãe, com as economias que escondia atrás de um quadro. E todas as tardes, depois do banho tomado, livre da graxa de seu trabalho, Tito ia cuidar da música. Tomava do arco, violino preso sob o queixo, e toma a infernar os ouvidos dos viventes da casa. Era um nhen-nhen-nhen insuportável de não acabar, os guinchos arrancados com vigor de seu Stradivarius. Felizmente, numa bela tarde, o instrumento escapuliu do queixo de seu dono, estourou-se no chão e lá se foi a alma do dito cujo. Para o violinista, o problema não era grave. Resolveu a situação em 3 tempos. Sapecou 2 parafusos, pregando a alma do violino que se soltara, concerto para o resto da vida. Também para o resto da vida o violino emudeceu. Tito desistiu da carreira e dessa nos livramos. A alma inquieta finalmente descobriu o que realmente gostava de fazer. Partiu para a escultura e dessa vez acertou. Artista nato, Tito revelava seus dotes esculpindo com emoção, encantando a todos com sua arte. Peço desculpas pela interrupção e volto à festa do casamento de Wanda. Clemente encarregou-se da música, trazendo 3 amigos alemães que com ele formavam um conjunto musical. Papai convidara Deus e o mundo, e a casa estava tão cheia que foi preciso esvaziar os quartos de dormir para acomodar tanta gente. Difícil foi conseguir lugar para encaixar os músicos, já que eles exigiam espaço para as estantes onde colocariam as partituras. Com tanto aparato, a coisa prometia. Esvaziamos o quarto de Tito ao lado da sala onde se dançaria. Com a porta aberta, teríamos a orquestra no salão. Minhas primas, minhas amigas lá estavam, todas reunidas, coisa rara. Esperávamos o início do baile. Rapazes era o que não faltava. Remo convidara seus amigos e amigos dos amigos. Aos 14 anos, faltando apenas um para os 15, data máxima para mim, vestida de moça, sapatos de saltinho, eu me sentia a própria, a tal. Só não me pintara, detestava a maquiagem, mas mesmo de cara lavada eu costumava fazer sucesso. Nunca me faltou com quem dançar. Podia até, com um olhar apenas, escolher o cavalheiro. Minhas irmãs também não se pintavam. Nós achávamos que era muito mais bonito e agradável ver um rosto limpo do que empetecado, como dizia a Vera. O carmim, o pó de arroz, branco como a neve, e a sombra em torno dos olhos feita com rolha queimada, davam ao rosto um aspecto de máscara, de cara de fantasma. Finalmente, as partituras foram abertas. Clemente, Hans, Heinrich e Franz, apostos, davam início ao tão esperado baile.
Aos primeiros acordes, Clélia, Alfea e eu nos entreolhamos. Eles tocavam um trecho de opereta, se não me engano, da Viúva Alegre. Ninguém se animou. Quem é que ia dançar aquilo? Remo resolveu dar uma espiada nas outras partituras e desanimou. Só dá música alemã, disse. Vou tomar as providências. Saiu. As músicas que o conjunto continuou tocando, e tocavam mal, não serviam para dançar. Música sem graça, um horror. A única ótima que tocaram sem partitura, de ouvido, sem ensaio, a la louca, foi Barril de Chope, ritmo animado para ser dançado em passos largos e pulados. Infelizmente, essa também pouco adiantou. Não havia espaço nem para passos curtos, quanto mais para passos largos e pulos. A sala estava repleta, superlotada. A festa terminou ao som de discos no gramofone, discos arranjados por Remo, emprestados por amigos. De cara no chão com o fracasso das músicas do namorado, de quem, diga-se de passagem, Vera já andava farta, essa festa de casamento teve uma serventia. Deu coragem à minha irmã, que na primeira oportunidade não teve mais pena. Fincou o pé, aguentou indiferente as lágrimas de crocodilo do rapaz e deu-lhe o fora. Clemente ainda insistiu. Viajou para Itajaí, em Santa Catarina, de onde viera. Escreveu uma carta a papai e dentro dela um pequeno envelope contendo ouro em pó. É apenas uma amostra do ouro que descobri. Convidava seu Ernesto para ser seu sócio na exploração da mina. Pedia sigilo e aguardava resposta urgente. Na falta de resposta, Clemente desistiu. Nunca mais tivemos notícias dele. A noiva. Já de madrugada, ao saírem os últimos convidados, a noiva, linda, num vestido de crepe georgette e renda feito por Dona Regina, chorava ao despedir-se da família. A família chorando com ela. Wanda ia nos deixar. Que tristeza! Ainda bem que a casa de 2 cômodos na Vila Madalena, onde ela ia morar, não ficava muito longe da gente. 10 minutos, nem isso, de automóvel. Na partilha do inventário, depois da morte de Nono Eugênio, a casa da rua 21 de Abril, no Brás, ficara para a mamãe e tia Margarida, que a venderam em seguida. Tia Margarida comprou uma casa no Alto de Santana e mudou-se para lá, e mamãe comprou essa da Vila Madalena, onde minha irmã agora iria morar. Bairro miserável, feio, rua de barro esburacada, cercada de terrenos baldios, a casa tinha apenas 2 cômodos e cozinha. Acostumada na largueza e no movimento da nossa Alameda Santos, Wanda iria estranhar, coitada. Cerimônia religiosa. Ficou acertado com a família do noivo que a cerimônia religiosa seria realizada 1 semana após o casamento civil, tempo necessário para os preparativos. A família Soares cuidaria de tudo. Fariam novos convites, receberiam com uma festa ao ar livre, num terreno baldio ao lado da casa, na Oscar Freire. Verdadeira festa de São João, com fogueira e fogos. Falariam com o padre da Igreja do Calvário, onde os noivos receberiam a bênção de Deus. Pelo gosto de Dona Carmelina, a noiva permaneceria na casa de seus pais durante esses dias de intervalo. Wanda deveria comparecer à igreja toda de branco, talvez uma grinaldinha, véu e, sobretudo, virgem. Ao ouvir a pretensão da mãe, Zé Soares saltou. Minha mãe que me perdoe, mas já esperei demais. 6 anos de noivado não são 6 dias. Depois da festa na Alameda Santos, a Wanda vai comigo para nossa casa.
Não há força humana que me impeça de levá-la. Dona Carmelina ainda insistiu. E o padre? Que contas vais prestar ao padre? Estiveste com ele, não estiveste? Não notaste que ele é exigente? Zé Soares não queria saber de conversa. Eu tenho lá que dar satisfações ao padre. Dona Carmelina se horrorizou com a rebeldia do filho, com seu desrespeito em relação ao sacerdote. Soubéramos que ela, havia tempos, andara preocupada, fizera comentários ao saber que o filho tinha acompanhado a noiva e a família a uma festa anarquista. Ai, 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 dissera, essa gente vai acabar virando a cabeça de meu menino. Wanda é uma bela rapariga, boa e trabalhadeira, não tenho queixas. Os pais são bons, mas hereges. Que não metam coisas na cabeça do rapaz é tudo o que peço a Deus. Pessoa simples, vinda dos Açores, Carmelina, mesmo no tempo do marido, trabalhara durante anos como lavadeira dos Schiafarelli, família de músicos famosos. A viúva Carmelina criara sozinha os filhos. Os mais velhos, as moças e José também trabalharam para essa ilustre família. Ele atendia aos Schiafarelli durante o dia e estudava à noite. Ao conhecer Wanda, Zé Soares era funcionário de um banco, salário pequeno, insuficiente para sustentar uma casa. Durante os 6 anos de noivado, não tivera condições de marcar o casamento. Em horas vagas, aos domingos, por exemplo, José fazia a corretagem de imóveis e, ao conseguir pela primeira vez vender uma casa, um palacete no Jardim América, negócio grande, pegou a comissão que recebera e, sem perda de tempo, tratou de casar antes que o dinheiro acabasse. Dona Carmelina vivia modestamente e com dignidade. Nunca estudara, mas possuía grande personalidade. Era amada e respeitada pelos filhos. Vendo seu primogênito irredutível no seu propósito de dormir com a noiva antes do casamento religioso, a mãe não encontrou outra saída senão apelar para a chantagem sentimental, tentando fazer valer os seus sentimentos de mãe. Pois olha, filho, se não ouvires, não obedeceres à mãe que te trouxe ao mundo, à mãe que te deu a vida, cometerás um grande pecado. Pecado e ingratidão. Vais dar-lhe um grande desgosto. O filho fizera-lhe a concessão de casar-se na igreja. Já não bastava. Não dando ouvidos à mãe que o trouxera ao mundo e lhe dera a vida, Zé Soares não pretendia perder tempo. Apenas a festa terminasse, carregaria a Wanda para sua casinha, para o quarto de mobília completa, onde havia até um psiquê, elegante peça de toucador, falada, comentada e enaltecida pelo rapaz que lhes vendera os móveis, valorizando a compra. Nessa madrugada, ao dirigir-se para o novo lar, no carro conduzido pelo sogro, a cunhadinha de quebra, José Soares certamente nem lembrou que era possuidor de um psiquê. Ele devia estar pensando isso sim na cama fofa que o esperava. Cama que não saíra de sua cabeça o dia todo, dedução minha, ao vê-lo tentar safar-se da festa, dar o fora antes de todo mundo. Deixamos os noivos em sua casinha para o esperado enfim sós. Papai parecia apressado. No carro, enquanto eu chorava aos soluços, discretas lágrimas corriam pelo seu rosto. A confissão. Uma semana passa depressa e o dia do casamento religioso chegou. Com o mesmo vestido da cerimônia civil, Wanda casou-se na igreja. Para que outro? Dissera ela. Mais bonito do que este não vou encontrar. Dispensou grinalda e véu. A igreja do Calvário, tão nossa conhecida dos dias de festas e quermesses, estava singelamente enfeitada.
Chegara a hora de Wanda enfrentar o padre que exigia confissão e comunhão antes do casamento. Wanda não tivera a mesma sorte que eu de encontrar um Frei Liberato, tão inteligente, simpático e compreensivo. O padre contratado para celebrar a cerimônia matrimonial nada tinha de parecido com o encantador franciscano. Muito pelo contrário, não inspirava confiança. Quando fui apresentada a ele, nos diria Wanda dias depois, ao relatar seu tete-a-tete com o cura, o cretino, ordinário, me mediu dos pés à cabeça, me devorou com os olhos, só faltou lamber os beiços. Não tendo nunca se confessado e sem ter nenhuma disposição para isso, Wanda pediu ao padre que a dispensasse daquela prebenda. Não estava preparada. Não quer se confessar? Ora, veja, não posso obrigá-la, mas nesse caso também não posso realizar o casamento. Criou-se um impasse. Ou confessa ou não casa. Confessa de uma vez, insistiu Zé Soares, temendo desgostar a mãe e as irmãs. Confessa, insistiu. Sem que lhe pedissem opinião, Dona Angelina, ali, toda elegante, de chapéu, digna mãe da noiva, sem marido ao seu lado, deu seu palpite declamando um provérbio italiano. Mangia de questa minestra ou salta de questa finestra. Wanda entendeu que não adiantava teimar e resolveu capitular. Enfrentaria o padre. Ajoelhada no confessionário, ela ouviu a primeira pergunta cuja resposta o confessor devia estar farto de saber. Há quantos dias casou-se no civil, minha filha? Há uma semana. Muito bem. Durante esses dias, deitou-se com seu noivo? Sim, deitei com meu marido. Tiveram relações sexuais? Não sei. Não sabe? Como não sabe? Eu esclareço. Foi deflorada? Não sei. Deixou de ser virgem? Não sei, repetiu ela. Não sabe? Seu noivo não a acariciou? Não lhe penetrou? Veja se lembra. Mamãe nunca explicou à filhinha o que acontece às moças na noite do casamento? Insistia o padre, voz melosa, sem nem de longe desconfiar com quem se metia. Não sei. Procure lembrar, filha. Ele não desistia. Durante a penetração, não sentiu dor e depois prazer? Isso é o que acontece durante e depois do defloramento, quando a moça deixa de ser virgem. Ensinava o experiente mestre. Pense bem, pense bem. Não lembro. Perdendo a paciência, o padre decidiu ignorar as respostas lacônicas da teimosa. Resolveu ser mais direto, mais íntimo. Tem sentido prazer na cama? Teu marido te acaricia muito? Qual é a carícia que te dá mais prazer? Vendo que o padre estava cada vez mais curioso e ousado, cada vez mais excitado, Wanda resolveu acabar de vez com aquela impertinência, entrar de sola. Olha aqui, seu padre, acho bom o senhor parar com essas perguntas indecentes. Não tenho que lhe dar satisfações de minha vida nem de minhas intimidades. Levantou-se e se afastou à espera do que desse e viesse. O que veio foi a cerimônia de casamento realizada em seguida, a comunhão dispensada sem nenhuma explicação. Durante a festa, Dona Carmelina comentara com os convidados. Ai, que padre tão simpático! Homens como esse hoje em dia são raros. Dona Carmelina só não soube que foi preciso apelar a Deus e ao diabo para conter José Soares, que, furioso ao saber do acontecido, quis voltar ao Calvário para
quebrar a cara do padre. Novas mudanças. Nunca imaginara que minha vida fosse mudar tanto com o casamento de Wanda. No remanejamento das tarefas domésticas, minhas cotas de trabalho foram consideravelmente aumentadas. Eu passei a assistente de Vera na cozinha, com o compromisso de substituí-la quando fosse preciso. Enquanto Vera se ocupava da louça do almoço, a do jantar ficou a meu cargo. A arrumação e limpeza da casa também foi dividida. Trabalho demasiado para mim, reclamei, mas não adiantou. Eu comecei a trabalhar numa fábrica aos 7 anos de idade. Não tive as regalias que vocês sempre tiveram, justificava-se mamãe. Você já está moça feita, usa sapato de saltinho, dança, tira suas linhas. Agora reclama do serviço? Para não ouvir mamãe repetir sempre as mesmas coisas, me atirar na cara a sua ida para a fábrica aos 7 anos, resolvi não discutir mais. Porém, dei minha última palavra só para mortificar a pobre. Está bem, mãe, disse patética. Vou trabalhar enquanto tiver forças. Quando não tiver mais, caio morta e descanso para sempre. Mais forte do que eu, mamãe não se impressionou com o drama que aprontei. Prendendo o riso, me desmoralizou. Vá, fai la finita. Acaba com isso, sua comediante. Vá representar no teatro ou no circo com o piolim. Grande surpresa. Da cozinha onde cuidava do almoço, ouvi as exclamações de mamãe. Maguarda, que surpresa! Não é possível. Pierin, você por aqui? Mamma mia, quanto tempo! Quem teria chegado que alvoroçava a mamãe daquele jeito? Afastei as panelas do fogo, corri para fora. Sabia da existência desse Pierin, primo de mamãe, de ouvi-la falar. Ele aparecia agora depois de não sei quantos anos sem nunca ter dado sinal de vida. Pedro Zangrando, o primo Pierin, nascera e fora criado, como minha mãe, em Pirarolo, no Cadore. Seu pai, Domênico, imigrara para o Brasil bem antes de nono Eugênio. Deixou a família e partiu sozinho, em busca de fortuna. Mandaria buscar mulher e filhos quando estivesse em condições. Eugênio da Colle chegara a São Paulo com a família, depois da malfadada experiência na fazenda de café em Cândido Mota, levando com ele vários endereços de compatriotas. Um deles era de Domênico Zangrando, que àquelas alturas já montara uma serraria e prosperava. Domênico e Natal Boni, outro cadorino imigrado, outro lenhador que se tornara patrão, dono de uma grande serraria no Brás, deram trabalho ao parente e conterrâneo. A família de Domênico só chegou ao Brasil alguns anos depois. Nessa ocasião, houve o encontro das famílias em São Paulo. Os Zangrando foram viver no Espírito Santo, e desde então, tantos anos passados, mamãe nunca mais vira o primo Pierin. Por isso suas exclamações exageradas. Pierin chegara em boa hora. Trazia animação quando ainda estávamos jururus com a ausência de Wanda. Para dizer a verdade, não era ausência de deixar saudades, pois havíamos diariamente. Papai e o Remo iam quase todas as manhãs buscá-la em sua casa. Ela almoçava conosco, recebia e fazia suas visitas à tarde, trazia costura e trabalhos manuais que a ocupavam, lia seus livros e, depois do jantar, ia-se com o marido. Cadê a Wanda despachada, comandando tudo, dando sempre a última palavra? Casada, ela já não era a mesma. Eu a sentia diferente, distante, uma espécie de visita. Wanda passava os dias conosco, mas não retomara suas pesadas obrigações da casa, nem teria cabimento tal coisa. Ela fora alforriada pelo casamento.
A trabalheira continuava dividida entre mim, Vera e mamãe. Novas amigas. Depois da primeira visita, Pierin voltou a aparecer e trouxe suas filhas para que as conhecêssemos. Iraci, um pouco mais velha que eu, e Zizica, um ano menos, e Juranda, 3 ou 4 anos mais nova. Iracema, a filha mais velha, estava casada, morava longe, não me lembro onde. Simpáticas, risonhas, em seguida fizemos camaradagem. A família Zangrando morava havia poucos anos em Capela do Ribeirão, lugarejo próximo a Mogi das Cruzes, onde estavam construindo uma adutora, a adutora Rio Claro, que levaria água para São Paulo. O movimento de engenheiros, funcionários de escritório, operários, havia transformado o lugarejo miserável num centro animado, atração de moças de Mogi e mesmo da capital, que iam à capela em busca de namorados. A pensão de Dona Terezinha, mulher de Pierin, a única que fornecia refeições aos funcionários da empresa, tornara-se o ponto dos encontros. Mudança de rumo. Com as idas e vindas de Pierin, que exercia o cargo de mensageiro entre a empresa em Capela e a matriz em São Paulo, passamos a vê-lo com frequência e a receber as meninas, que passavam dias em nossa casa. Nossa amizade com o Zangrando cresceu a ponto de papai concordar em mudar de vez em quando o rumo de suas andanças dominicais. Em vez de sair desembestado, correndo por estradas desconhecidas, nos levava à Capela do Ribeirão, programa muito mais animado e que agradava a todos. Ao conhecer Dona Terezinha, me encantei. Essa, disse para mim mesma, gostaria que fosse minha tia. Nela encontrara dotes e predicados que me agradaram. Meiga, risonha, afável. Ao vê-la junto ao fogão a lenha, no calor das chamas, no bafo das panelas, manejando a enorme colher de pau, mexendo a feijoada no caldeirão, Reinaldo, o filho menor, ainda preso à sua saia, repeti uma frase que ouvi de mamãe em criança em relação à tia Adele. É uma santa, uma mártir. A parte da santa ia bem com Dona Terezinha, não era exagerada. A de mártir já não casava. Dona Terezinha era uma pessoa feliz, amada por todo mundo. Adorava os filhos que a amavam. Por que mártir? Só porque trabalhava demais? Creio até que ela gostava de trabalhar. Ao menos nunca a vi queixar-se. Ajudantes para a dona da pensão não faltavam. Os operários que trabalhavam na adutora, em geral estrangeiros, tinham família e algumas das filhas, mocinhas que mal falavam o português, iam ajudar a servir o almoço, algumas vezes por um prato de comida. Entre as jovens ajudantes, a que me chamou mais atenção foi Ana Kavalak. Não sei se polonesa, ucraniana ou húngara. A mocinha, loura, gorducha, era alegre, um pé de boi no trabalho, diziam todos ao referir-se a ela. Não foi outra senão Ana Kavalak, que um belo dia bateu à nossa porta, procurou por mamãe. Estou procurando emprego, dona Angelina. A senhora sabe por acaso de alguém? E dona Terezinha, menina, você abandonou ela? Afligiu-se mamãe. Com um gesto e uma risada, mostrando os belos dentes alvos, Ana Kavalak explicou que nunca fora empregada da nossa parente. Ia lá por camaradagem e porque gostava. Agora estava disposta a trabalhar em cidade grande, ganhar algum dinheiro. Vera e eu nos entreolhamos. Esta vinha a calhar. Minha irmã andava entusiasmada por um rapaz, funcionário da adutora, pessoa com as melhores referências, simpático. Ele lhe sugerira passar uns dias em Capela.
Ficarei muito feliz, dissera na carta. Encantada, Vera avisava. Vou e ninguém me segura. Se Vera, a despachada, o colosso, como costumava designá-la a mãe, resolvesse ir ao encontro de Paulo Lima, o rapaz que passara a ocupar seu coração, eu ficaria no mato sem cachorro. Não ia dar conta de jeito nenhum da trabalheira da casa, se já não estava aguentando ser apenas ajudante. Ana Cavalac caíra do céu, mas quem iria pagar-lhe o ordenado? Papai estaria de acordo? Papai anda se queixando da crise, lembrou Vera. Já até pediu para a gente gastar menos. De repente, tive um estalo. Eu pagaria o ordenado de Ana Cavalac. Mais de uma vez eu fora consultada por senhoras do bairro. Talvez você possa dar umas aulas de corte para minha filha. Não posso pagar muito, mas... Não havia dúvida. Seria mais fácil para mim dar umas aulas do que trabalhar feito um burro de carga. Contratei Ana Cavalac mesmo antes de entrar em contato com as possíveis alunas. Não encontrei dificuldade. Foi até mais fácil do que eu supunha. Em pouco tempo vi minha sala transformada em sala de aula. As alunas, inclusive 2 enfermeiras do hospital de isolamento ao lado de casa, no início da Rebouças, debruçadas sobre a mesa de jantar completamente aberta, riscando e cortando moldes. Tive até uma aluna, Letícia Celentano, costureira conhecida, que veio tomar comigo umas aulas de corte. Corto tudo de cabeça, dissera ela. Me dá muito trabalho. Agora a Emma Strambi vai se casar, como você sabe. Me pediu para fazer alguns vestidos. Sabendo fazer os moldes, vai ser mais fácil para mim. Emma havia me pedido para fazer o vestido de noiva, mas eu não era louca de me meter numa aventura daquelas. De costura eu nada entendia e aconselhei-a a entregar o tecido à minha professora, que costurava bem e não era exploradeira. A notícia das ditas aulas se espalhou e, para atender a todas que me batiam à porta, fui obrigada a fazer 2 turnos. Embora cobrasse pouco, dava para pagar o salário de Ana e ainda sobrava dinheiro para as minhas necessidades, minhas vaidades. Por exemplo, pela primeira vez na vida, pude ter mais do que um par de sapatos. Sempre só tive o par que era substituído por um novo quando o velho já não aguentava mais, a sola querendo furar. Eu adorava olhar vitrines de sapatarias, verdadeira mania. Escolhia o que me agradava, torcendo para que não fosse vendido antes que estivesse na ocasião de comprá-lo. A obsessão de olhar vitrines de sapatos me acompanhou durante muitos e muitos anos, mesmo quando eu já tinha condições de adquirir vários pares de uma vez. As invenções. Ana Cavalac tomou logo o jeito da casa. Trabalhava com rapidez e desembaraço, dava conta do recado. Até a roupa da casa ela lavava e passava, aliviando mamãe dessa carga. Mamãe agora tinha mais tempo para o seu jardim, para suas invenções. Fazia flores de penas de galinha. Inventou um desentupidor de ralos, com varetas de um guarda-chuva fora de combate. Inventou fazer umas calcinhas para Vera e para mim, com elástico na cintura, eliminando os incômodos botões laterais. Ela sobe e desce com facilidade. Vou batizar elas de ioiô. As tais ioiô, feitas em tecido encorpado, franzidas na cintura e ainda por cima com um bico de crochê enfeitando as pernas, foram rejeitadas por Vera e por mim. Deus me livre usar esse horror, afastou-as minha irmã sem a menor cerimônia. Eu fui menos violenta, ia dizendo, tenha paciência, mãe. Não terminei a frase. Recolhendo as calcinhas, mamãe suspirou.
Muito bem, suas mal agradecidas. Vou dar elas para as meninas da Margarida. Elas vão adorar. Outra descoberta de Dona Angelina foi a do carvão lavado. Evita sujar fundos de panelas e liquida com as fagulhas que sujam o chão. Aconselhou muito Dona Elvira, a carvoeira que nos vendia o carvão para nosso uso na cozinha, a lavá-lo antes de fazer a entrega. Mas Dona Elvira não foi na conversa. Deve ter achado que Dona Angelina não estava regulando bem. O carvão lavado pela própria Dona Angelina mostrou que ela estava com razão em parte. Nem sujeira nos fundos das panelas, nem fagulhas no chão da cozinha. Em compensação, ela aprendeu que não se deve despejar um saco de carvão no tanque de lavar roupa. Fora o que fizera pela primeira e última vez. O pó do carvão entupiu o encanamento, e foi daí que ela inventou o desentupidor de ralos, que serviu para casos menores, mas não para esse, o do tanque, quando foi preciso chamar um encanador que trabalhou um dia inteiro quebrando tudo até conseguir resolver o assunto. Morfeu. Vendo que tudo andava nos trilhos, Ana Cavalac engrenada no trabalho, Vera, a despachada, deixou a cerimônia de lado e anunciou: vou passar uns dias em Capela do Ribeirão. Paulo Lima continuava a mandar cartinhas, por intermédio de Pierin, verdadeiros poemas de amor. Venha logo, minha flor. Mamãe ficava desconfiada cada vez que aparecia Pierin trazendo mensagem para a filha. Esse rapaz fica atiçando, alvoroça a menina. Vera estava apaixonada, decidira ir ao encontro do amado e não seria mamãe quem iria contrariá-la. Não teria forças. Apenas pediu-lhe que esperasse pelo domingo e assim iríamos todos com papai. Voltaríamos à noite e ela ficaria. Ao saber de nossa ida à capela, Ana se entusiasmou. Eu também vou. A moça começava a ficar confiada. Não perguntava se podíamos levá-la, anunciava que ia. Não estava acostumada a ser tratada como a tratávamos. Comia à mesa conosco, assim como todos os empregados que passavam por nossa casa, inclusive os meninos que trabalhavam na oficina. Nossa mesa era enorme e estava sempre lotada. Havia sempre um lugar para quem chegasse à última hora. Querendo participar das conversas, nem sempre sabendo do que se tratava, Ana Cavalac dava palpites que nos faziam rir. Uma noite, terminada a arrumação da cozinha, ela voltou para a sala onde estávamos reunidos e, de pé, pronta para sair, anunciou: eu agora vou dormir, estou cansada. Quer dizer que você vai agora cair nos braços de Morfeu? Perguntou Tito, o erudito. Vermelha, olhos faiscando, Ana Cavalac explodiu. Não vou cair nos braços de ninguém, viu? E muito menos desse Morfeu que eu nem conheço, disse, mostrando-se ofendida. Achamos graça, rimos com a inesperada reação da moça e ela não gostou. Continuou insistindo que não conhecia o sujeito mencionado por Tito e que ia dormir sozinha. Se não acreditam, podem ir espiar no meu quarto. Ana chorava. Papai não prestara atenção no começo da conversa e, ao ver a moça chorar, quis saber o que se passava. Mas que cáspita vocês foram dizer para ela que deixou ela chorar? Eu não disse nada demais, pai, desculpou-se Tito. Eu só falei para essa boba que ela ia cair nos braços de Morfeu. Então se explique logo. Não gosto de ver ninguém chorando. Tomando ares de professor, Tito já não ria. Preste atenção, Ana Cavalac. Morfeu não é nenhum homem vivo, é uma figura da mitologia grega. E o que é que eu tenho com isso? Revidou a moça.
Nem você e nem eu temos nada com isso. Apenas quero que você saiba que Morfeu é conhecido como o deus dos sonhos, filho da noite e do sono. Morfeu não existe na vida real, capito? Se não entendeu, eu explico novamente. Tito repetira o verbete do dicionário, decorado ali na ponta da língua. Quem não sabia detalhes sobre o tal Morfeu, por exemplo, que ele era um deus, depois da aula tão bem dada ficou sabendo. E Ana Cavalac também ficou sabendo? Pareceu-me que não. Apenas sei que ela parou de chorar, disse boa noite e foi para seu quarto, entregar-se aos braços de Morfeu. A grande novidade. Pela manhã, no domingo, enquanto nos preparávamos para sair estrada afora rumo à capela, mamãe pediu a Remo que fosse buscar Wanda e Zé Soares. Eles não vão, disse Remo ao chegar com o carro vazio. A Wanda acordou indisposta, está com enjoo, tonta. Parece que vem novidade por aí. Zé Soares está todo assanhado. A notícia caiu como uma bomba. Você ouviu, Ernesto? Dona Angelina chamava a atenção do marido. Parece que a Wanda está grávida. Fechando o capô do carro onde estivera dando uma olhada no motor, como costumava fazer antes de pegar estrada, papai perguntou surpreso. Como é que você sabe? Ela já chegou? Não chegou e não vem. Está enjoada, vomitando. Refeito da surpresa, papai pareceu contente, sorriu. Quer dizer, dona Angelina, que a senhora vai ser vovó. E o senhor vovô, respondeu ela, entre satisfeita e preocupada. Vamos dar uma passadinha na casa dela antes de seguir viagem. De acordo, Ernesto. Quero ver como minha filha está passando, se precisa de alguma coisa. Ao ouvir a conversa de avô e avó, senti de repente uma grande emoção, uma alegria sem tamanho. Vou ser tia, pensei. Vou ser uma tia muito boa, tão boa quanto as tias que tanto gosto. Interessada em chegar o mais cedo possível em Capela, Paulo Lima perturbando sua cabeça, Vera quase não mostrou entusiasmo pela novidade e não gostou da ideia da mãe de passar pela casa da irmã. Vamos atrasar a viagem, reclamou. Com a desistência do casal, haveria espaço para Ana Cavalac, que anunciara a ida conosco e, ao saber que o automóvel já estava lotado, ficara emburrada. Devíamos ter muito cuidado com a eficiente empregada, pois se ela cismasse de ir embora arranjar outro emprego, ia ser danado. Tudo estava indo tão bem e eu não podia admitir essa hipótese. A sonsa. Antes de terminar o jantar, papai avisou a Remo. Não vá sair, temos que conversar. O pai falara sério, cara de poucos amigos. Calado, Remo ficou esperando. Curiosidade geral. O que teria acontecido? O que estava por acontecer? Só mamãe teve coragem de perguntar. Posso saber o que está se passando? A resposta veio curta e seca. Niente que te riguarda. Ofendida com a rispidez do marido ao dizer em italiano, sinal que estava danado da vida, que não era da sua conta, mamãe amarrou a cara e calou-se. Do escritório, trancados, só se ouvia a voz de papai, bastante alterada. Só quem não estava curioso era Tito, pois, a par de tudo, a língua coçando, louco para contar, disse: Já que daqui a pouco vocês vão saber mesmo, olhou para os lados e, ao constatar que Ana não estava por perto, soltou a bomba. Papai pilhou os dois esta noite dentro de um carro na garagem. Os dois?
Que dois? Queria saber mamãe. Ora, que dois? A senhora nem desconfia. O Remo com ela. Com o polegar fez um sinal apontando a cozinha. Madonna mia Santissima! Você não está inventando, Tito? Inventando o quê, mãe? Papai pegou os pombinhos dentro de uma limusine esta noite. Esta noite? Como pode ser? Teu pai nem saiu de noite. Foi até dormir cedo. Posso garantir que não estou inventando. Ficamos então sabendo que um freguês da garagem reclamara. Havia encontrado longos fios de cabelo loiros na almofada traseira do carro e ainda uma peça íntima. Sem fazer alarme, seu gatai resolveu averiguar. Ocorreu-lhe uma suspeita, mas não podia acusar ninguém sem uma prova concreta. Na noite anterior, ao ouvir Remo chegar no seu barulhento Ford de bigode, ficou esperando que o filho entrasse em casa e, como demorava, resolveu averiguar. Tito também acordara com a chegada do irmão e depois, com a passagem do pai por seu quarto, desconfiou. Ele vai dar um flagra. De mansinho o acompanhou, ficou espiando, viu tudo. Na garagem escura, evitando qualquer ruído, seu Ernesto seguiu diretamente para a limusine, de onde partiam gemidos e suspiros. Lá estavam o filho e a empregada. Antes de ser notado, ele voltou para a cama. Acertaria as contas mais tarde. Mamãe não parava com suas exclamações. Mamma mia, agora sim, meu filho está bem arranjado. Vocês já imaginaram quando o pai dela descobrir que o Remo desonrou a filha dele? Vai na certa exigir casamento. Ela ainda não tem 21 anos, é menor. Desonrou o quê, mãe? Nunca vi pessoa mais ingênua do que a senhora. Remo só teve azar. Papai pegou ela com Remo, mas podia ter apanhado, se fosse outro dia, com Henrique, Orlando, Dante ou Antoninho Amirabile. É um por noite. Por dentro de tudo, Tito tratava de acalmar a mãe. E você, Tito? Perguntou Wanda. Não está nessa lista? Até então tratado como criança, o gozador da casa, o provocador, Tito se envaideceu ao ver a irmã mais velha considerá-lo adulto, capaz de qualquer façanha amorosa. Eu na lista? Deus me livre! Ela bem que me convidou e até me propôs fazer um preço bem baratinho. Mas eu é que não vou gastar o meu dinheiro com aquela peitudona e bunduda. Então ela cobra? Perguntamos ao mesmo tempo. Eles pagam? Claro que pagam. Às vezes ela até fia, porque sabe que eles querem voltar e não são bestas de passar calote. Não pagam grande coisa, mas dá para a Cavala juntar um dinheirinho. Cavala! Íamos de surpresa em surpresa. Isso mesmo, é de Cavala que a turma chama a Ana, e ela gosta, isto é, eu acho que gosta, porque não reclama. Eu ouvi uma conversa dele sobre as farras naqueles carros de almofadas macias. E o que foi que você ouviu? Quis saber Vera, tão curiosa quanto Wanda e eu. Mamãe também devia estar curiosa, mas precisava impor respeito, fazer valer sua condição de mãe. Na escola de Nona Pina, ela aprendera que mãe que se preze não deve participar de conversas picantes ao lado de filhas. E essas da Cavala com a turma prometiam ser das mais suculentas. Vamos parar com essa conversa, disse mamãe com energia. Puxa-saco da mãe, Tito trancou a boca e, mesmo na ausência dela, continuou trancado em copas. A Cavala se vai.
Desconfiada ao ver papai chamar Remo para um particular e de sobreaviso, Ana, na certa, atrás de uma porta, ouvira tudo, e quando a procurei, tinha sumido. Nem foi preciso despedi-la. Ana poupou-nos de uma conversa desagradável. Naquela mesma noite, depois de um sumiço, ela apareceu de bagagem pronta, pediu as contas e se foi, dizendo apenas: "Vou trabalhar noutra casa." Ficamos sabendo, tempos depois, que a moça fora trabalhar como arrumadeira num rendezvous de luxo na Rua Augusta, quase esquina da Alameda Santos. Também só então ficamos sabendo que aquela tranquila casa térrea cercada de arbustos e flores era um rendezvous. Recorremos a Dona Bibiana, lavadeira do bairro, para que viesse nos dar uma ajuda. Filha ou neta de escravos, nunca se soube ao certo, creio que nem ela mesma sabia direito. Dona Bibiana era uma pessoa muito querida, estava sempre pronta a atender os vizinhos. A escrava, como era chamada com carinho pelos vizinhos, vivia com um filho único, homem já maduro, que mais lhe dava trabalho do que ajuda. Verdadeira escrava dele, era ela quem o sustentava e a cachaça que ele emborcava. Ninguém, nem ela mesma, sabia sua idade. Sua pele lisa contrastava com os cabelos brancos. Quando lhe perguntavam a idade, ela mostrava os cabelos brancos. Quando o negro pinta, 3 vezes 30, é o que dizem. E ria. Ao primeiro chamado, Bibiana apareceu pressurosa. Não podia faltar a dona Angelina, pessoa tão boa que a fazia ganhar no jogo do bicho com seus palpites certeiros. Dona Angelina pode acertar porque tem 5 filhos que sonham, cada um sonho. Cada palpite bom e contam tudinho para a mãe. Eu só tenho o meu Fiolito, que não sonha nunca. Enquanto não arranjássemos outra empregada para substituir Ana, Bibiana nos ajudaria lavando a roupa, fazendo pequenos serviços. Felizmente apareceram Pierim e Iraci lá em casa. Ele, como sempre, portador de carta de amor de Paulo Lima para Vera, que já andava pensando em noivado e casamento. Como de hábito, Iraci passaria uns dias conosco, e a chegada dessa prima, descoberta recente, era sempre uma alegria. Ao saber da história com Ana Cavalac, Iraci se acabou de rir, e mais ainda com a preocupação de mamãe sobre a virgindade da moça. Ela já era falada lá em Capela, dona Angelina, nem pense mais nisso. Deixa que eu arranjo uma boa empregada para vocês. Já tenho até uma em vista, e essa é garantida. Menina boazinha, é filha de seu Justino, um operário estimado por todos. Socorro está doida para trabalhar aqui na cidade. Socorro. Desta vez, Pierim não trazia apenas cartas de amor. Com ele vinha Socorro, a nova empregada. Mulata clara, magrinha, nem peituda nem bunduda, não oferecendo perigo como a outra, na opinião de Tito. Socorro causou boa impressão a todos. Sem ser despachada no serviço como a gringa, Socorro dava conta do recado. Vera já podia falar em casamento sem me assustar. Mamãe só lhe pedia que tivesse paciência, esperasse Wanda dar à luz para então marcar a data. Não faltava muito. Com a aproximação do parto, todos acharam que Wanda e José deviam mudar-se da Vila Madalena. Lugar deserto, longe de qualquer condução, sem recursos, sem mesmo um lugar onde telefonar. O parto seria feito em casa por uma parteira amiga nossa, Dona Emília Bulcão. Só em casos de emergência as parturientes na época recorriam ao hospital. A casa encontrada para a mudança ficava numa vila, na rua Bela Sintra, a 2 passos de nossa casa.
Já não era preciso ir buscar e levar Wanda de automóvel todos os dias. Ela podia vir sozinha. Era só subir a ladeira da Alameda Jaú até a Alameda Santos. Eu ia sempre ao seu encontro, encantada com o barrigão de minha irmã crescendo a olhos vistos, ansiosa pelo dia da chegada do bebê. Finalmente! Era ainda muito cedo quando acordei. O telefone tocava sem parar. O aparelho ficava preso logo ali na parede, à entrada da garagem, ao nosso alcance. Saí correndo e atendi. Pronto? Do outro lado do fio, Zé Soares, nervoso, perguntava: É de cidade 1897? Claro, José. Não foi o número que você pediu? Olha aqui, Zélia, vamos deixar de brincadeira. Avisa aí a dona Angelina e seu Ernesto que a Wanda está sentindo as dores. Eu já falei com dona Emília e ela está esperando que alguém vá buscá-la. Seu Ernesto já acordou? Se não acordou, acorda já, eu disse. Pede então para ele ir buscar dona Emília, ou ele ou Remo. Eu quis ir para a casa da Wanda, esperar ali junto a ela, ver logo meu sobrinho ou sobrinha quando nascesse. Não me deixaram. Espera aqui mesmo, disse mamãe. A casa é pequena, tanta gente só vai fazer confusão. Muito contra a vontade, fiquei com Vera e Tito à espera, ouvido atento ao telefone aguardando a notícia. Finalmente, após um tempo que me pareceu infinito, a boa nova foi dada. Nasceu! É uma menina linda. Eu vi Dé, a minha sobrinha, já lavada, uma bonequinha, horas depois de ter nascido. Nunca pensara sentir uma emoção tão grande. Cheguei a pensar se era assim mesmo, se era possível sentir carinho e amor por alguém que se acabava de ver pela primeira vez. Teriam minhas tias sentido a mesma emoção quando nasci? Tia Margarida era irmã de mamãe, como eu era da Wanda. Havia, no entanto, uma diferença. Déa era minha sobrinha e eu uma adolescente. E tia Margarida já estava cheia de filhos e sobrinhos quando nasci. Não deve ter sentido alegria e nem mesmo entusiasmo que eu com a minha sobrinha. Quando muito pode ter dito, é engraçadinha. Não repetiria a frase de Maria Negra ao ver-me na madrugada de meu nascimento, o que me faz pensar ser ela louca por broa ao fazer a comparação. Parece uma broa saindo do forno. Maria era louca por mim. Tia Adele também, como tia Margarida, já estava carregado de filhos na ocasião de meu nascimento e ainda não tomara afeição pela menina travessa. Não deve ter tido nenhuma emoção. Não sentira frio nem calor, né freddo né caldo, como se dizia lá em casa para enfatizar a indiferença. Tia Dina nunca teve filhos, mas tinha muitos sobrinhos para dividir o seu carinho, e eu não representava nenhuma novidade. Não, nenhuma delas deve ter experimentado com o meu nascimento a emoção e a alegria que senti ao apertar em meus braços Déa, minha primeira sobrinha. Casamento à vista. Paulo Lima já tivera muita paciência. Dona Angelina arranjara toda hora uma desculpa para adiar o casamento. Agora decidira. Ia marcar com urgência a data. Nascido no Maranhão, filho de um advogado aposentado, também maranhense, e de mãe portuguesa, separados havia muitos anos, Paulo Lima sentia falta, a necessidade do aconchego de um lar. Encontrara a mulher que o faria feliz, ganhava para dar-lhe conforto, não via razão para esperar mais. Figura pitoresca, velho Lima, como era conhecido o pai de Paulo, cabeça branca, alto, magro, andando com dificuldade devido a calos profundos que minavam seus pés,
sem meios de subsistência, dependendo do filho, seu Lima mantinha, porém, um ar de lorde. Não dispensava o colarinho duro e a gravatinha à moda antiga. Homem de bom papo, não deixava de vangloriar-se do curso que fizera na juventude na Universidade de Coimbra. Ao casar-se com Paulo, Vera herdaria o velho Lima, que passaria a viver em sua casa, sob seus cuidados. Dona Rita, a mãe, morava em Lisboa e dava notícias ao filho na permanente correspondência, cartas banhadas de lágrimas saudosas. Ao saber do próximo casamento do filho, Dona Rita escreveu uma carta à Vera, longa carta, bem escrita, transbordante de carinho. Uma casinha modesta, com jardinzinho na frente, já fora alugada por Paulo. Faltava mobiliá-la, ajeitá-la ao gosto. Enquanto Vera não parava de ir e vir à capela nos preparativos da casa, Dona Regina, a postos, costurava os vestidos de enxoval da noiva. Dessa vez não haveria festa, apenas um grande almoço com parentes e uns poucos amigos convidados. Paulo não fizera questão de casamento na igreja. O ato civil seria realizado em casa. Vera não usaria véu nem grinalda, mas, assim como Wanda, iria para o leito nupcial Virgenzinha da Silva. O casamento de Vera abrira uma lacuna em nossa casa. Tão movimentada e ruidosa, ela se fora, nos deixando tristes. Cadê a minha confidente, minha companheira na leitura de romances? Ai, meu Deus, quanta saudade de minha irmã! Na sua casinha em Capela do Ribeirão, com um jardim florido, até mudas de antúrio dos canteiros de mamãe ela levara e floresciam. Vera vivia feliz. Felizmente, Wanda não desertara. Continuava a vir todos os dias, e às vezes o mau tempo a fazia dormir lá em casa. O que me valia era a Déa, minha sobrinha, que com suas gracinhas alegrava minha vida. Nova imigração. Nova imigração italiana chegava a São Paulo. Desta vez, tratava-se de refugiados políticos, homens que, perseguidos ou ameaçados pelo fascismo, procuravam abrigo no Brasil. Chefe de governo, Mussolini, o Duce, como era designado, tentava fazer reformas a ferro e fogo, usando métodos os mais terríveis contra os que dele discordassem. Acabara com a democracia e tentava esmagar a liberdade de pensamento. Um dos métodos, o mais vil e ignóbil, o de submeter o indivíduo à mais triste humilhação, era praticado. Pessoas presas sob suspeita de tramar contra o regime, às vezes homens e mulheres do mais alto grau de cultura, viam-se forçadas a ingerir 1 litro de óleo de rícino e depois, sob o efeito do poderoso purgante, eram soltas à rua sob vigilância. Estávamos a par de tudo, pois amigos de papai, companheiros de tantas lutas, alguns deles desde os tempos do Nono Gatae e da colônia, haviam se mobilizado e davam assistência aos refugiados. Recomendando a papai, Círio Covani apareceu lá em casa. Com ele a mulher Viena e a filha Clara, jovem e bonita. Vinham da cidade de Lucca, fugidos do fascismo, dos desmandos do Duce. Círio nunca fora político, não pertencia a nenhum partido, era apenas um homem bom. Não se conformara ao ver por acaso um homem encostado a um muro esvaindo-se em diarreia, um policial por perto assistindo, um sorriso nos lábios. Revoltado, Círio Covani interpelou o policial. Por que não dá assistência ao pobre? Que faz aqui parado? Vendo que o tipo o olhava com ar de caçoada, disse-lhe alguns desaforos antes de se retirar. Mas não voltou para casa sozinho.
Acompanhou-o outro sujeito, outro policial que também por ali estava. Minha sorte estava selada, disse Shiryu-Kovani. Um dos próximos poderia ser eu, acusado de inimigo do Duce. E como teve a ideia de vir para o Brasil? Quis saber mamãe. Eu tenho um tio que emigrou para a América do Norte. Esse parente já havia me aconselhado a ir também para lá. In América se está bene, escrevera. Agora, com essa ameaça, a viagem tornava-se urgente. Com Viena, tratei de vender tudo o que possuíamos para comprar as passagens e viajar antes que fosse tarde. E foi a sorte. Ainda bem, disse mamãe, interrompendo a conversa. Soubemos ontem, prosseguiu Shiryu-Kovani, que no dia seguinte ao nosso embarque, a polícia apareceu para dar uma batida lá na casa, já vazia. Seu parente foi esperá-lo no porto? Quis saber Remo. Shiryu-Kovani riu. Meu parente mora nos Estados Unidos da América do Norte, e ao comprar as passagens, eu disse apenas que desejava viajar para a América. Venderam-me passagens para o Brasil, para a América do Sul. Só nos demos conta do equívoco em alto mar. A família Kovani chegara ao Brasil havia pouco mais de um mês, e ao desembarcar, graças à Comissão de Ajuda aos Refugiados Italianos, foram recebidos e alojados. Recomendados a papai em busca de trabalho, apareceram em nossa casa. Nesse mesmo dia, papai acertou a vida dessa família. Shiryu-Kovani, pintor de automóveis, passou a trabalhar na garagem da Alameda Santos, ocupando a estufa que fora desativada com a mudança da oficina. Trabalharia por conta própria, não lhe faltaria serviço. Do relacionamento com outras famílias italianas, Viena e Clara, bordadeiras finas, com o tempo conseguiram freguesia rica. Choveram encomendas, dando-lhes a ganhar um bom dinheiro com as peças de lingerie que bordavam na perfeição. Encantado com Clara, Remo não tirava os olhos da moça, sem conseguir disfarçar o seu interesse. Com essa não vai se meter, avisou mamãe meio alarmada. Não vai entusiasmar a menina para depois dar o fora. Conselho de mãe em casos de amor ou paixão, adianta alguma coisa? Em casos de amor, sobretudo de paixão, não adianta dar conselhos, nem mãe, nem ninguém. No caso de Remo, a advertência entrou-lhe por um ouvido, saiu-lhe pelo outro. Desta vez ele se entusiasmara de verdade com a moreninha linda, que não falava uma única palavra de português e com ele batia grandes papos em italiano. Apaixonado, discretamente Remo passou a visitar a família, a fazer a corte a Clara, convidando-a a conhecer a cidade, levando-a a cinemas. Com paciência e perseverança tudo se alcança, bem dizia Dona Angelina, e o paciente Remo sabia disso. Com paciência e perseverança, passados uns poucos anos, Remo conseguiu conquistar o amor de Clara e casar-se com ela. Casamento bem-sucedido. Dele nasceram 2 filhos, Viviana e Marcelo, mais 2 sobrinhos que ganhei. Nossa família ia se esvaziando, os filhos casando, formando novos lares, os netos nascendo. Durante 4 anos, Dea foi sobrinha e neta única. Agora Vera anunciava a novidade em carta trazida por Pierin. Desta vez não é rebate falso, já não tenho dúvidas, estou grávida. Minha gravidez é tranquila, não enjoo, isso já é uma boa coisa. Devo estar de uns 3 meses. Não quis dar o alarme antes de ter certeza. Paulo está preocupado. Ele acha que aqui, em Capela, não há condições de eu ter meu filho, e até já pediu para o chefe, doutor Aguiar,
sua transferência para o escritório em São Paulo. Se ele conseguir, a gente se muda, vamos ficar mais perto. Quase morro de saudades, e agora de barriga, longe de vocês, ia sentir mais ainda. Mário. De meus irmãos, o último a casar-se foi Tito. Levou anos procurando a mulher de seus sonhos, a que o compreendesse, até a encontrar. E foi feliz na escolha. Acertou em cheio. Numa festa de casamento, conheceu Clarice, pessoa encantadora, loira e com olhos azuis como os dele. Risonha, achando graça em tudo que Mário dizia, compreensiva e paciente, qualidades importantes para o sucesso de seu casamento. Era Mário para cá, Mário para lá, ninguém melhor que o seu eleito. Nunca ninguém chamara Tito pelo nome de registro, apenas pelo apelido. Vaidade ferida, Dona Angelina se revoltara ao saber, vendo na certidão de nascimento do menino, que sem consultá-la, o marido dera à criança o nome de Mário. Ela até achava Mário um nome bonito, mas ofendida, substituiu-o por Tito e o apelido pegou. Achamos graça, estranhamos ao ouvir pelos lábios da noiva o Mário de Tito vir à baila. Constituindo família, começando vida nova, meu irmão preferira ser conhecido, ser chamado por seu nome verdadeiro. Mudou também de profissão, tornou-se protético, um protético de mão cheia. Desse casamento ganhei ainda 2 sobrinhas, Leda Maria e Marice, formado com os nomes dos pais, coisa muito comum no Brasil. O nome Marice foi composto de Mário e Clarice. Conseguida a transferência para São Paulo e sem ter ainda um pouso certo, Vera e Paulo ficaram hospedados em nossa casa. Para minha tristeza, a alegria de conviver novamente com Vera foi rápida. Com Wanda e José, Vera e Paulo alugaram um sobradinho em Pinheiros. Morariam juntos, dividiriam as despesas. Mudaram-se e ficávamos ainda mais sós com a ausência também de Wanda. Ainda uma vez fomos acordados muito cedo. Vera sentia as dores do parto e papai, o pronto socorro, vestiu-se às pressas, nem esperou por mamãe. Vá com o remo depois, disse, e sem nem ouvir que do quarto mamãe gritava: me espere, Ernesto, eu já estou indo, já estou pronta. Se foi. Desta vez a parteira seria uma vizinha delas, Dona Francisca, uma argentina, mulher imensa, despachada como ela só. Oferecera-se. Sou enfermeira formada, já perdi a conta dos partos que fiz. Vera e Wanda acreditaram na competência da prestativa vizinha, mas com o trabalho de parto já adiantado, deram-se conta de que os métodos que Dona Francisca estava usando a desmentiam. Ela começara por pedir uma corda que amarrou nos pés da cama. Entregando as pontas à parturiente, que urrava de dor, mandou que ela a puxasse como se estivesse dirigindo uma carroça, ao mesmo tempo que fizesse força para expulsar a criança. Vendo que a corda não dera certo, mandou que trouxessem uma garrafa. Sopre aqui na boca do gargalo, filha, insistia a mulher. Sopre e faça força. O tempo passava, nada da criança nascer, a dita parteira a usar métodos arcaicos. Vera desfalecendo de dores e de fraqueza, quando então decidiram, Paulo, mamãe e papai, levá-la para a maternidade. Ao vê-lo chegar de volta da maternidade, corria ao seu encontro. Papai trazia a boa nova. Nasceu um menino. Só então lembrei que o filho de Vera nascera exatamente no dia do aniversário de papai. Parabéns, pai, pelo neto homem e parabéns pelo seu aniversário, disse-lhe abraçando-o.
Aniversário? Meu aniversário? Eu nem me lembrava. Abracei-o novamente. Que Deus lhe dê um bom genro, pai, inteligente e lindo, pilheriei. Desta vez ele não podia mandar que eu comesse muito feijão antes de falar em casamento. Eu já estava com 17 anos, moça feita. Rindo e balançando a cabeça como quem pensa, essa não tem conserto. Papai apenas disse, menina, menina. Sugeri que, em homenagem ao avô, dessem ao menino o nome de Ernesto, mas minha sugestão não foi aceita. O nome já estava escolhido. Fábio. Polícia à vista. Estávamos ainda na mesa do almoço quando chegou Piccolo, o empregadinho da garagem, dizendo que um carro da polícia estacionara na Consolação com Alameda Santos e dele haviam saltado alguns policiais. A rua está cheia de gente, adiantou. Não escondendo sua preocupação, papai quis saber do que se tratava, mas o menino não soube responder. Vá depressa até lá, Zélia. Vai ver o que é e volte logo. No local, em frente à casa de Dona Bibiana, havia uma multidão de curiosos. Fiquei logo sabendo que a polícia estava ali para prender o filho da velha lavadeira. Mau elemento conhecido, ele era acusado de ter participado de um assalto. Depois de vasculharem tudo, finalmente o haviam encontrado, escondido no fundo do quintal, dentro de um galinheiro. Algemado e arrastado, levando sopapos, lá vinha ele, tentando resistir. E atrás a mãe, desesperada, puxando os cabelos, gritando sem parar e repetindo sempre a mesma frase. Ai, ai, meu Deus, estão levando meu fiolito. 9 meses de barriga, 40 dias de resguardo, e o pobre do meu fiolito está no embuio. Essa não era a primeira vez que a pobre Bibiana passava por esse desespero. Havia muitos anos, quando fora vizinha de tia Margarida, a polícia dera uma batida em sua casa à procura de seu fiolito, malandro e ladrão. Por isso mudara-se para a Consolação, e tudo se repetia. Enquanto mamãe, consternada, saía para consolar a boa vizinha, percebi que papai sentira um certo alívio ao saber que não se tratava de uma batida à caça de comunistas. Havia pouco tempo a polícia aparecera na casa de tio Remo e, sem dizer uma única palavra, os tiras foram vasculhando a loja de pneus, depois a residência mais atrás. Finalmente bateram os olhos no título de um romance colocado em cima da mesinha de cabeceira, romance que tia Clara estava lendo. Aliança Partida, aqui está ele! Exclamou eufórico um dos tiras. Aliança Partida e Aliança Nacional Libertadora, é tudo a mesma coisa. Vai explicar isso na delegacia, disseram ao mesmo tempo que levaram tio Remo. Bestificado, sem entender coisa alguma, ele os acompanhou. Tia Clara, leitora da coleção rosa, também não estava compreendendo por que levaram o marido e seu livro quando estava no melhor da festa. Olhem aqui, seus... Deixem meu livro aí, eu nem acabei de ler, berrou. Constatando o equívoco, tio Remo foi liberado, mas para o desespero de tia Clara, doida de curiosidade pelo desfecho do romance, o livro não foi devolvido. Aliança Nacional Libertadora. Papai estava certo de que a pessoa avisada pela polícia era ele e não seu irmão. Houvera um engano. Ele havia ido a vários comícios da Aliança Nacional Libertadora, organização recém-fundada que pretendia uma reforma política radical e a implantação de um governo popular revolucionário. Essa organização fora fechada por decreto governamental. O clima andava tenso. Inconformados, os dirigentes da aliança conspiravam nos próprios quartéis, resultando isso
no desencadeamento de uma revolta militar denominada Intentona Comunista. Embora não tendo participado da organização, sendo apenas um simpatizante que assistira a alguns comícios, papai andava inquieto. Na sua tarefa de abrir novos horizontes para a filha, as outras duas já se haviam ido, casadas. Papai continuava a me levar a conferências e, por que não, aos comícios da Aliança. Conosco foi a um desses meetings o velho Ristori, amigo de toda a vida, pessoa admirável. Entusiasmado com o movimento da Aliança, Ristori fora convidar papai para ir com ele ao comício e já nos encontrou prontos para sair. Brincalhão por natureza, Ristori lembrou de fazer uma provocação. Colocou no bolso da calça um revólverzinho de brinquedo para alvoroçar os policiais que revistavam as pessoas à entrada do recinto. Não deu outra. Ao sentirem o volume da falsa arma, os seguranças saltaram sobre o velho, quase derrubando-o no chão. Ele riu muito ao ver as caras apalermadas dos tiras ao descobrirem do que se tratava. Mas papai não achou graça nenhuma. Não se deve dar confiança à polícia, nem por brincadeira, disse. Creio ter sido essa a última vez que vi meu amigo Ristori. Companheiro de lutas de meu avô Gatai na juventude, homem culto, inteligente, foi Ristori quem me fez ler pela primeira vez um livro de Jorge Amado. Leia, Bela, você vai gostar. Um belo dia apareceu lá em casa Mercedes, a paraguaia, companheira fiel do velho. Ficáramos sabendo pelos jornais que Ristori fora preso e deportado para a Itália. Mercedes vinha pedir ajuda na arrecadação de dinheiro para mandar-lhe. Soubera que o velho passava necessidades. Não perdi tempo. Fiz uma lista com nomes de pessoas que poderiam ajudar e mostrei-a a papai. Talvez ele lembrasse de algumas mais. Papai examinou a lista, depois me disse: decore esses nomes, guarde na cabeça e depois destrua a lista. Queime. Com uma relação destas na mão, a polícia faz a festa, prende todos. Nunca se deve fazer listas de nomes, repetiu. Emocionado com a minha presteza em querer ajudar nosso amigo, olhando-me nos olhos, papai me disse: você é a minha esperança. Eu acredito em você. Mas, minha filha, você ainda tem muito que aprender. Os outros teus irmãos não se interessam por assuntos políticos. Fez uma pausa. Talvez a Wanda, minha filha tão inteligente. Só que ela se casou. Pela primeira vez, papai falava assim comigo, de homem para homem. E eu fiquei emocionada. Mudança. Ainda morávamos na Alameda Santos quando o pior aconteceu. Numa bela manhã, de surpresa, apareceu o proprietário da casa em que vivíamos, da casa onde nasci, e sem a menor cerimônia pediu-nos que a desocupássemos. Ele queria morar nela. Nesse dia, o mundo desabou sobre a minha cabeça. Papai não quisera comprar a casa nos bons tempos, quando o dinheiro não lhe fazia falta, mas a cada investida de mamãe insistindo nessa compra, ele respondia com um ditado anarquista: a propriedade é um furto e ladrão quem a possui. Dizia a frase e trancava-se, nem ouvia o que a mulher lhe respondia. Quer dizer então que você prefere ser roubado? A casa está mesmo grande para nós, só nós dois e a Zélia. O Tito servindo o exército lá em Santa Catarina. Ninguém sabe quando ele volta, disse papai ao tratar da mudança. Combinação feita com minhas irmãs e seus maridos, nos mudamos para o sobradinho onde viviam, em Pinheiros. Casa pequena para tanta gente, lugar triste,
dando os fundos para o cemitério São Paulo, um horror para quem estava habituado a viver na largueza. Não me conformei com a mudança. Senti uma tristeza infinita, mas não reclamei. O que adiantava? Nessa casa, na vila de Sobradinhos da Alves Guimarães, não havia nem mesmo um quarto para mim, e eu passei a dormir num divã no vão de escada. A essa altura, Wanda tivera um segundo filho, Flávio. Cadê condições para curtir, como uma tia que se preza, esse novo sobrinho lindo que vinha ao mundo? Déa e o pequeno dormiam no quarto dos pais. Na sala acanhada, eu não teria espaço para dar minhas aulas de corte. Dispensei quase todas as alunas, fiquei apenas com 2, que garantiriam o salário da empregada. A lista. Foi numa lista encontrada no bolso de uma jovem comunista presa que a polícia encontrou o nome e o endereço de papai. E como ele próprio me dissera um dia, a polícia fez a festa. O dia nem bem clareara quando a casa toda despertou com um vozerio na rua, pancadas fortes na porta. Abram, é a polícia! Várias viaturas da polícia estacionaram na vila, despejando os tiras que cercaram a casa. Vinham buscar papai. Arrancado da cama, levado sem dó nem piedade para um camburão que aguardava de porta aberta, atirado para dentro com a maior brutalidade, sem ouvir os protestos da família, lá se foram, levando meu pai. Diante de nossos olhos atônitos, sem conseguirmos entender o que estava acontecendo, os tiras reviravam a casa, esvaziando gavetas, abrindo colchões, travesseiros de plumas, procurando não sabíamos o quê. Finalmente, debaixo do colchão de mamãe, eles encontraram os recortes de jornais e revistas, as relíquias de Dona Angelina, coisas as mais diferentes, poesias, artigos literários, notícias de prisões de amigos nossos comunistas com fotografias, e até escandalosas reportagens de crimes hediondos, como a do crime da mala, que ocupara as manchetes dos jornais e cuja protagonista, a vítima, esquartejada e metida numa mala, Maria Féa, mamãe conhecera. Não estou certa de que o material sobre tia Rina ainda estivesse por lá, se teria resistido ao tempo. Mas isso não vem ao caso. O que interessava à polícia eram os artigos políticos escritos por comunistas notórios e os noticiários com fotografias sobre prisões e deportações de indesejáveis. Ao ver que seus velhos jornais amarelecidos pelo tempo estavam sendo recolhidos e metidos num saco para serem levados, mamãe protestou. Essas coisas são minhas. Meu marido não tem nada a ver com elas. Podem me prender se quiserem, mas não prendam ele é inocente. Não contivera as lágrimas. Os policiais nem a ouviram, não lhe deram confiança e muito menos se comoveram. Ignorávamos toda e qualquer atividade política de papai. Por mais de uma vez ele pedira à mamãe que desse fim à porcariada que juntava debaixo do colchão. Se eu for preso, isso vai me implicar. Mamãe se ofendera ao ver suas preciosidades serem chamadas de porcariada. Que homem mais convencido dizer se eu for preso. Preso por quê? A jovem que fora apanhada com a lista, e por sinal em adiantado estado de gravidez, dera o serviço, sempre pedindo perdão, pedindo clemência para o filho que trazia no ventre. O Gatai transporta dirigentes ilegais, os leva para encontros da direção. É homem de confiança do partido. Homem de confiança do partido? Repetiu o chefe dos tiras, esfregando as mãos de contente. A polícia andava doida atrás de Prestes e Olga Benário. Tinham posto a mão agora em cima de quem poderia dar notícias do casal.
Não conheço Prestes, não o vi em minha vida, dizia o preso a cada interrogatório. Acariado com a jovem que o denunciara, ele continuou a negar toda e qualquer participação partidária, exasperando os policiais que partiram para a violência. Completamente desaparecido, o buscávamos em vão. Um dia, passado mais de um mês, fomos convocados, a família toda, a comparecer à delegacia de ordem política e social. Conduzidos à sala do delegado Luiz Apolônio, ficamos aguardando. Não demorou, abriu-se uma porta e por ela entrou um tira, acompanhado de um desconhecido. Quem será esse pobre diabo? Pensei. Aspecto sujo, curvo, cabeça baixa, o pobre diabo mal se mantinha em pé. Aqui está a sua família, disse Apolônio. O homem levantou a cabeça, nos fitou e só então reconhecemos debaixo das pelancas de um rosto sofrido, da barba comprida, o nosso pai. Desesperados ao vê-lo naquele estado, o abraçamos chorando. Apanhara muito, levara duchas de água gelada sobre a roupa e com ela encharcada fora atirado a um porão infecto, sem luz, gelado. Desesperada, mamãe lhe perguntava entre soluços: "O que foi que fizeram com você, Ernesto?" Calado, ele nos fitava. Finalmente, ao sentir que a comoção se generalizara, Apolônio resolveu não perder mais tempo. Deu um murro na mesa, berrou: "Está vendo, seu cínico? Tua família sofrendo por tua causa, você não tem pena dela?" Voltando-se para o nosso lado, disse: "Esse descarado teima em não abrir a boca. Se ele contasse o que sabe, já estaria em casa há muito tempo. Se ele continua aqui, a culpa é dele, só dele." Continuávamos chorando, e num gesto terno, papai passou a mão trêmula sobre minha cabeça. "Não chorem mais, não chorem." A negativa do prisioneiro desde o primeiro interrogatório: "Eu não sei nada, não conheço Prestes", ele agora acrescentara: "Mesmo que eu soubesse, não diria. Não sou agente de polícia." "Não adianta bancar o durão", continuou o policial. "Esta é a última chance que te damos. Se você não se comove mesmo vendo tua família sofrer, então não tem mais remédio. Você vai acertar as contas com Mussolini. Já foi encaminhado o pedido de tua expulsão para a Itália." "Tudo depende dele", disse, dirigindo-se a nós. Não pude me conter e, contrariando as ordens do chefão, recomendação feita ao chegarmos: "Não podem dizer nada a não ser que eu pergunte." Adiantei um passo e, olhando firme para papai, falei alto: "Não se impressione, pai. Não vá atrás da conversa dele. O senhor não pode ser expulso do Brasil. O senhor chegou aqui aos 4 anos de idade. Já está há 50 anos e tem filhos brasileiros. Não há lei que permita a sua expulsão." Eu havia me informado sobre a possibilidade de uma expulsão. Sabia tudo a respeito, mas não pude continuar. Não pude dar a meu pai detalhes sobre o assunto. Fui interrompida com um tremendo berro: "Cala a boca! Se disser mais uma palavra, sua cretina, você também fica." Eu já tinha dado o meu recado e não me atingiram as ofensas que ainda ouvi. Transferência. Depois daquele doloroso encontro, perdemos novamente nosso pai de vista. Na portaria da delegacia, deixamos roupas para substituir as que papai usava desde a madrugada de sua prisão. Roupas já quase podres, fedendo de quase não se aguentar, ninho de muquiranas. O rapaz, que recebeu as roupas de uma sacola com escova de dentes, pasta e sabonete que levamos, não deu certeza se elas seriam entregues. Não foram entregues. Tempos depois, tivemos a primeira notícia de papai, dada por Pierin,
que por acaso se encontrava na plataforma da estação de Mogi das Cruzes e vira ele sentado junto à janela do trem que ia para o Rio de Janeiro. Na cela superlotada de uma cadeia no Rio de Janeiro, caindo de fraqueza, Ernesto Gattai recebeu a notícia de que fora absolvido num julgamento do tribunal. Defendido por um advogado desconhecido, papai conquistara a liberdade. No mesmo trem que o levara para o Rio, ele voltou para São Paulo, desta vez desacompanhado. Quem lhe pagou a passagem, deu-lhe assistência? Só Deus sabe. Chegou num táxi, de surpresa. Desta vez, as lágrimas eram de alegria. Fraco, depauperado, papai ainda passou uns poucos meses conosco, nos contando as maldades que lhe haviam feito. E por que o senhor não contou o que sabia, quis saber Vera? Para que outras pessoas não viessem a sofrer o que eu estava sofrendo. Para a polícia não se deve abrir a boca. Acometido de febre tifoide, o organismo debilitado de papai não resistiu. Morreu aos 54 anos, vítima das atrocidades da Polícia do Estado Novo de Getúlio Vargas. No dia de seu sepultamento, as casas comerciais do bairro da Consolação e da Avenida Rebouças fecharam suas portas em sinal de luto. Não fui ao cemitério. Recusei-me a ver o caixão de meu pai baixar a cova aberta à sua espera. Creio que não resistiria à dor. Fiquei em casa sozinha. Prestação de contas. De minha família feliz e alegre, desmembrada em 5 famílias, eu sou a única que resta dos 5 filhos de Dona Angelina e de seu Ernesto. Papai foi o primeiro a partir, Wanda a última. Mamãe viveu ainda muitos anos, conservando lucidez e caráter. Certa vez, numa de suas temporadas conosco aqui na Bahia, mamãe me disse: tenho muita pena de teu pai não ter conhecido Jorge. Ele ia gostar tanto dele. Esse rapaz é um talento, uma capacidade. Eu adorava ver mamãe chamar Jorge de rapaz. Leitora antiga dos livros de Jorge Amado, mamãe mal podia acreditar que ele tivesse me escolhido para sua mulher. No início, em 1945, ao saber que andava rolando um romance entre sua filha e o escritor, se apavorou. Como pode um homem tão cheio de sabedoria gostar de uma moça tão despreparada? Despreparada foi o termo mais suave que encontrara, para não dizer ignorante. Diante da realidade, Dona Angelina entregara os pontos. Nunca vira casamento dar tão certo. O rapaz abrira horizontes para a filha, dera-lhe nova dimensão de vida. Levara-a a conhecer o mundo, apresentara-a a grandes personalidades e até comadre de 2 poetas ilustres ela se tornara. Pablo Neruda, cujos versos ouvira pelo rádio e decorara durante a Guerra da Espanha, era padrinho de seus filhos. Nicolás Guillén, grande poeta cubano, homem de inteligência viva, divertido, que adorava bater um papinho com Dona Angelina, também era padrinho de João e Paloma. No convívio com Jorge Amado, mamãe mal podia acreditar que um homem tão importante pudesse ser tão simples no trato. Devia pensar, mas não dizia. Um moleque. Jorge divertia-se a grande com mamãe, inventando coisas. Certa vez, com um ar muito sério e toda a delicadeza, ele lhe perguntou: me diga uma coisa, Dona Angelina, será que a senhora podia me fazer um favor? Pois não, seu Jorge, respondeu solícita. Eu queria que a senhora me fizesse a tradução de um versinho em italiano que a Zélia gosta muito e costuma recitar para meus amigos. Compenetrada, solene,
Dona Angelina respondeu: com muito prazer, seu Jorge, se estiver ao meu alcance. Tenho certeza que está, Dona Angelina. O versinho é este. Sapecou o dito cujo que acabara de ouvir de Caribé, outro moleque igual a ele. Água fresca, vino puro, fica stretta, cazzo duro. Mamãe ouviu e fez que não entendeu. Procurando não encará-lo, disse: é muito fácil, seu Jorge. Água fresca, vinho puro, figo fresco, queijo duro. Por essa ele não esperava, e mesmo percebendo que a sogra estava encabulada, Jorge ainda insistiu. Tem certeza que é isso mesmo, dona Angelina? A senhora não se enganou? É isso mesmo, seu Jorge. Não disse mais nada. Francamente, disse ele, tentando uma reação da sogra. Não sei como Zélia gosta tanto de uma coisa tão boba. Mamãe suspirou e logo que pôde me passou um pito. Onde é que você anda com o juízo, menina? Dizer essas indecências para o pobre rapaz? Fazer ele passar vergonha diante dos amigos? O coitado, inocente, repetindo por aí esse versinho. Onde foi que você aprendeu a educação? Diga. Quá, quá, quá. Inocente? Coitado. Inocente é a senhora. O moleque é o que ele é, respondi rindo. Não repita isso, menina. Não chame teu marido de moleque. Mais respeito. Senti-me novamente criança, dona Angelina tentando me educar. E nem sei como não levei uns cascudos e uns puxões de orelha. Os netos. Dona Angelina adorava João Jorge e Paloma, meus filhos, e sentia um carinho muito especial pelo neto Luiz Carlos, filho de meu primeiro casamento. Casamento sobre o qual prefiro não falar, e não sinto prazer nisso. Trata-se apenas de uma página virada de minha vida. Desse casamento restou-me Luiz Carlos, que amo como aos outros dois. Com Conceição, sua mulher, ele me deu 3 netas paulistas lindas e queridas, Adriana, Camila e Valéria. João Jorge nos deu, a mim e a Jorge, 4 netos, Bruno, Maria João, João Jorge Filho e Jorge Neto, todos baianos. Eles povoam nossa casa do Rio Vermelho, me põem a par das gírias do momento, me encantam e me divertem. As meninas de Paloma, 2 carioquinhas, Mariana e Cecília, mesmo vivendo distantes de nós no Rio de Janeiro, estão sempre presentes com sua graça e seus carinhos. Conclusão. Aos 83 anos, dona de imensa experiência de vida, de alegrias e tristezas, sucessos e decepções, chego a uma conclusão. Só morrem, desaparecem de vez as pessoas que não foram amadas. Pessoas que, por terem sido más, não deixaram saudades na terra, não são lembradas. Dessas, mesmo em vida, esqueço seus nomes. Resgato aqui, ao escrever estas páginas, todo um século de gente e de acontecimentos. Resgato e os trago à vida, não apenas minha família, mas também amigos, acontecimentos importantes, fatos e detalhes, por vezes corriqueiros, insignificantes. Na companhia de meus pais e irmãos, voltei à infância, revivendo emocionada as travessuras da menina atrevida, achando graça e, às vezes, até me surpreendendo ao relembrá-las. Aqui, debruçada sobre o computador, passei uns poucos meses de convivência diária com meus pais e meus irmãos. Comigo estiveram Remo, o namorador que me levava aos bailes. Convivi com Vera, o colosso, segundo Dona Angelina,
companheirona, alegre e descontraída. Contemplei Wanda, beleza de Madonna, ar triste, inteligente e determinada. Dei corda a Tito, o enrustido, o artista da família, a me provocar, divertindo-se com isso. Todos eles vivos, relembrando-me às vezes fatos que eu até já esquecera. Nego-me a admitir que meus pais e meus irmãos desapareceram para sempre. Eles estão vivos, presentes na minha lembrança e no meu coração. Basta chamá-los que eles vêm correndo. De meus irmãos, apenas Tito ainda transita por aqui. Antes de morrer, ele fez a doação das córneas de seus lindos olhos azuis, que hoje iluminam a vida de alguém condenado às trevas. Salvador, 24 de fevereiro do ano 2000. Papel fere pedra. Audiolivres.